É verdade, é o que tem mais acontecido. Mas a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz mais ainda: errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Paulo ele fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo. Então Paulo fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a palavra. Quando Paulo fala para Timóteo pregar a palavra, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não fale de si mesmo, não desabafe, não fale o que não convém, mas pregue a palavra, ou seja, fale de Cristo, fale de Jesus, somente de Jesus, índice a tempo e fora de tempo. Exorta, redargua, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo ele ensina Timóteo dizendo: Timóteo, pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo. Pregue Jesus, pregue Cristo, fale de Cristo, exorte com a palavra de Cristo, ensine Cristo, exponha Cristo, apresente a Cristo, revele a Cristo às pessoas. Então pregue Cristo, índice a tempo e fora de tempo. Em todo o tempo, Timóteo, fale de Cristo, somente de Cristo. E nós aprendemos isso quando Paulo também continua dizendo, olha, apresentai-vos, pois, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, Paulo está dizendo ali também, dizendo, olha, conheça Cristo. Jesus diz: examinai as Escrituras para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, quanto mais conhecimento você tem de um assunto, você vai falar com clareza, com segurança, com conhecimento, com firmeza. E quando nós não temos um conhecimento profundo, nós falamos com insegurança. E às vezes queremos incrementar colocando as nossas próprias ideias. Mas Paulo ele nos dá o exemplo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, fala sobre o caráter da pregação de Paulo. Paulo ele chega dizendo: olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a este, Jesus Cristo, o crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E as minhas palavras de pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, a minha palavra, a minha pregação, o meu foco é falar de Cristo. Paulo tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimento de filosofia, de tudo um pouco. Ele era um homem conhecedor, tinha muita bagagem, tinha muita eloquência, mas só que Paulo, o foco dele era falar de Cristo. Ele diz: olha, eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, eu não vim aqui para falar coisas difíceis de entender, eu vim aqui revelar Cristo, falar de Cristo. Eu não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a este, Jesus Cristo crucificado. Então, ele está dizendo: olha, o meu foco, objetivo único aqui é falar de Cristo, é falar somente de Cristo. Então, é isso que Paulo estava dizendo. Então, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm subido sem conhecimento de Cristo. Conhece as Escrituras, conhece a letra, mas não conhece Cristo. Porque a Bíblia diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Então, aquilo que está cheio do coração fala a boca. Jesus também chega a dizer para os fariseus, dizendo: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque da abundância do coração fala a boca. Então, o que contamina o homem não é o que entra, o que ele come, se ele come sem lavar as mãos, não é o alimento que ele come, porque aquilo que ele come logo vai para o estômago e logo é mandado embora. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai, que está dentro do coração, que é os maus pensamentos, as maus intenções, adultério, mentira, tudo aquilo que é ruim, que causa a má intenção.
E a própria palavra também diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Então, o que está dizendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra vã, sem proveito, palavra errada, palavra mal pensada, maldita, mal falada, a palavra que foi falada sem sabedoria. Então ele está dizendo, não saia de maneira alguma nenhuma palavra vã, somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Então o que a palavra do Senhor diz? Se não for para edificar, não fala nada. Se não for para levantar, não fale aquilo que vai derrubar. Se não for para ajudar, melhor ficar calado. Se não for para transformar, fique calado. Porque muitas palavras têm tirado pessoas da igreja, muitas palavras mal pensadas de pessoas que querem ser juiz, querem ser dono da igreja, querem ser o proprietário da igreja, esquecendo que a igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo. A Bíblia diz, olha, Cristo é o cabeça. Então, nós somos o corpo de Cristo, mas quem é o líder, quem é o dono é Cristo. Nós somos somente membros. E a Bíblia diz, não posso eu dizer para o olho, não tenho eu necessidade de ti, sendo eu boca, sendo eu... Então, eu não gosto do pé porque eu sou braço, eu não gosto do olho porque eu sou boca, eu não gosto da boca porque eu sou olho, então não tenho eu necessidade de ti. Agora imagina se todo o corpo fosse pé, se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse boca. A Bíblia diz que cada membro tem sua função. Todos estão ali pela vontade de Cristo, não foi nós. A Bíblia diz, olha, não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Então cada um entra na igreja, não é pela vontade do pastor. Minha vontade é que fulano não venha, mas a vontade de Cristo é que ele esteja lá, porque é melhor que ele esteja na igreja do que no mundo. E muitas pessoas querem ser Deus, querem ser Senhor, querem ser mestre, querem ser dono da igreja e dizendo, eu não quero fulano aqui, eu não gosto, não vou com a cara dele, eu não quero que ele venha. Isso é errado. Isso é errado, não é a cruz de Cristo que estamos carregando, não é a vontade de Cristo que estamos fazendo, não é Cristo que estamos servindo desta maneira. Jesus nos deu exemplos diferentes. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 9, o amor seja não fingido, aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, e não sedes vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça, e não te deixe vencer o bem, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E muitas pessoas hoje têm feito diferente, têm dado lugar para o inimigo, têm deixado o inimigo entrar, têm dado brechas para o inimigo. Porque tem dado mais lugar. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E muitos têm dado mais ouvido para a voz da carne do que para a voz do Espírito. E a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve a Deus. Por isso que muitos naquele dia vão chegar e dirão, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilha, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, e Deus vai falar, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A iniquidade é aquilo que é o oposto da vontade de Cristo. Muitos estão servindo a Cristo, mas fazendo a sua própria vontade. Então, servir a Cristo é renúncia. É viver da forma que Ele quer, não da forma que queremos. É falar o que Ele quer, não o que queremos falar. Não é subir no altar e aproveitar a oportunidade ali para descer a lenha, desabafar e falar aquilo que a gente não tem coragem de falar na frente do irmão. E falar para todo mundo ouvir publicamente, trazendo vergonha para as pessoas que estão ali, escandalizando a obra de Deus. E a Bíblia diz, é lícito que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem.
Então, irmãos, vamos dar lugar para Deus, vamos estudar mais a Bíblia, vamos não ser somente ouvintes, mas praticantes, não ser somente estudiosos para dizer que sabe, para dizer que leu a Bíblia não sei tantas vezes, mas seja praticante da palavra. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, que possa trazer edificação para vocês esse áudio. Deus abençoe.